Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Bonove TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero também agradecer a toda a equipe da FEAL que está nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família fiel, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, nessa alvorada do nosso espírito, que seja um novo amanhecer de entusiasmo, de alegria e de boas energias para mim, para você, para toda a família fiel, Nando. Exatamente. Então, contamos com você aí. Mande recadinho para nós, mande perguntas, o que você quiser se comunicar, é só, né, entrar em contato lá com as nossas, não é, telefonistas que estão de plantão para você. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque todos nós muitas vezes criamos isso, e aí a gente tem, vai avaliar, vai comentar, vai fazer reflexões na questão de criar expectativas, né? Nós somos criadores de expectativas, não tem muito jeito, a gente está sempre criando expectativas, em relação principalmente ao futuro, em relação às pessoas, em relação, por exemplo, eu frequento o meu centro espírita, então eu chego lá, qual é a minha expectativa de estar entrando naquele centro espírita, de estar fazendo uma tarefa? Será que a gente fica muito ansioso? Será que a gente exige muito das pessoas e a gente não pensa ou não exige de nós mesmos? É um assunto muito interessante, né, Tiago? Primeiro, Nando, acho que para a gente entender essa palavra expectativa, né, é quando a gente espera que algo vai acontecer. Expectativa. Eu estou esperando, estou aguardando que aquilo que eu imaginei, olha só, né? Aquilo que eu vislumbrei, aquilo que, né? Eu achei que aquilo ia acontecer, né? Então eu fico esperando algo. E muitas vezes, né, dessa espera, só o fato de esperar já não é muito gostoso, né, Nando? Esperar, às vezes, já é algo que a gente não gosta muito, né? Especialmente nesse meio, nesse mundo fast food que a gente vive hoje, né? Parece que tudo tem que ser rápido, né, amigo? Tudo tem que ser. Até, acho que dizem aí os especialistas, Nando, olha que curioso, que o nosso cérebro está até sofrendo alguns processos aí dessa coisa de tudo imediatismo, tudo muito rápido, né? Essa questão da rapidez também é uma expectativa, porque dentro da nossa expectativa, tudo tem que ser muito rápido, né? Um amigo que ele é do Nordeste, né? Quando você vai no Nordeste, o clima, né? Aquele clima maravilhoso, aquela praia linda, parece que o tempo é outro, e é outro. E as pessoas também são, né? Tranquilas, as pessoas são mais, principalmente o pessoal lá, os pescadores, o pessoal, né, da área ali das praias, são mais tranquilos, porque eles estão no ambiente tranquilo, não são como nós somos, né? Então aí esse irmão, ele veio para cá e começou a viver aqui em São Paulo, entrou nessa maluquice que é a cidade de São Paulo, que tudo tem que ser imediato. Então ele foi se acostumando com isso. Então ele chega num restaurante, ele é atendido rapidamente, ele vai num banco, ele é atendido rapidamente, ele vai em qualquer instituição e setor que a pessoa vá, ele é muito atendido, vai, pega o metrô, tem que chegar aqui no metrô, chega rápido, tudo aqui tem que ser muito rápido. Aí passou os anos aqui, um belo dia, depois que ele casou, ele foi passar a lua de mel lá na região dele mesmo, foi para uma praia, aí ele estava na praia, e aí ele estava morrendo de fome, já é próximo do almoço, e ele pediu almoço. E ele falou que o almoço levou 3 horas para ficar pronto. E aí ele não aguentou aquilo, né? Ele não entendeu que ali ele estava num horário meio que fora de um horário padrão de almoço,
que a pessoa precisava preparar tudo da forma que ele pediu e demorou. Então, e isso ele falou: puxa vida, eu já me acostumei tanto com essa rapidez que a minha exigência, né, subiu muito, né? Ali o patamar de exigência foi subindo. E a gente tem que entender quando a gente sai para ir para outro lugar, para estar com outras pessoas, a gente tem que entender aquele ambiente. E não, né, a gente quer que seja igual onde a gente vive. É uma outra cultura, é uma outra forma de ser e que é com certeza muito mais saudável que a nossa, né? A gente acostuma, né, com essa velocidade do cérebro. Inclusive, há quem diga que isso causa até uma certa doença, né, meu amigo? De estar com um pensamento um pouco, vamos dizer assim, acelerado. E a gente entra nesse clima e você vê que tem pessoas que moram numa cidade grande, mas não se adaptam numa cidade pequena e vice-versa, né? Porque tem um ritmo de vida, olha só, um ritmo de vida já acelerado. Aqui não. Você sai, você vai pro, vamos supor, quem está no interior de qualquer interior aí, cidade pequena, Nando, onde não tem aqueles trânsitos, você sai, faz isso, faz aquilo, sobra tempo, parece, né? Outras pessoas se sentem entediadas com a sobra de tempo. Olha que curioso. Exatamente, porque a expectativa da pessoa é que ela tem que preencher todo o tempo, mas também tem o ócio, aquele ócio que é um ócio até saudável, que a gente pode ser criativo, a gente pode até criar dentro de um ócio desse, né? De ler um bom livro, de ouvir uma boa música, de poder conversar com alguém, e a gente não faz isso. Na cidade grande, né, as nossas expectativas são tão grandes, tão, né, monumentais, que as pessoas às vezes estão lá num restaurante, é, várias pessoas, e em vez de as pessoas estarem curtindo aquele momento, conversarem e trocarem ideia e até curtirem a própria alimentação, às vezes a pessoa está lá com o celular ligado, olhando no celular e comendo e olhando no celular, né? Então a gente criar essas expectativas, você pode falar assim, ah, eu quero aproveitar bem o meu tempo, mas ao mesmo tempo você está perdendo energia com isso. Você não está ganhando energia. É como a gente também, eu falei agora no início, né? A gente chega lá no centro espírita, a nossa expectativa qual que é? A resolver totalmente os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E não é bem assim que funciona, né, Tiago? Não é bem assim que funciona. E você sabe que uma coisa que eu aprendi, Nando, no estudando a doutrina, que eu sempre pensei de uma maneira assim, que o meu destino fosse linear, sabe? Que sempre tinha tudo planejado, e a gente vai seguindo esse caminho. Mas, olha só, existe uma probabilidade que aquilo ocorra ou não. E isso, a espiritualidade trabalha dessa maneira. Nós não estamos seguindo num caminho reto, sem escolha. Se eu tenho escolha, Nando, então eu posso mudar meu caminho. E a espiritualidade vai se adaptar ao que eu e você, Nando, escolhemos da nossa vida. Olha só que curioso. Porque às vezes a gente conhece, conversa, ou até mesmo a gente pensando sobre a nossa vida, ou conversando com alguém, as pessoas, você pode perceber, Nanda, especialmente quando sofre algum revés, alguma coisa, ela fala assim: olha, aquela pessoa mexeu na minha vida, no meu destino. Ela fica numa expectativa de como seria a vida dela se aquilo não tivesse acontecido, sabe? E como se ela acreditasse que ela conseguiria seguir um caminho reto. A gente não vai conseguir, Nando. E essas mudanças de direção fazem parte do nosso dia a dia, porque a gente não consegue escolher direito. É natural. E a espiritualidade vai trabalhar. Então a gente fala assim: olha, mas tal pessoa podia estar na minha vida, tal pessoa saiu, ou tal situação, aquele emprego, aquele, né, aquela cidade onde eu fui morar, aquela coisa. Não raro, algumas pessoas sempre comentam isso: ah, mas eu tive uma situação, como seria a minha vida? É legal pensar isso, né? Como seria a minha vida se eu tivesse feito aquela escolha e numa expectativa meio que para trás, né, olhando para o passado, de como seria o seu destino hoje. Mas eu entendi isso que a expectativa falou assim: não se preocupe, porque você nunca vai seguir um caminho certinho. É normal, Nando, a gente fazer isso aqui, ó, ir para lá, para cá, ir para o outro lado, desviar. Tem gente que dá uma marcha ré, volta. E, inclusive, é interessante. Não que ele vai regredir espiritualmente, mas ele pode, Nando.
perder algumas concessões de que ele recebeu aqui, dar uma marcha ré, entre aspas, assim, nesse sentido. Então, a gente tem expectativa de que a gente vai alcançar o melhor, mas muitas vezes, Nando, a espiritualidade trabalha com que a nossa escolha. E a gente agora não tem que ficar martelando o passado com essas expectativas que foram frustradas, né? Verdade, a gente cria essa expectativa e aí vem a questão da decepção, né, da frustração, porque a gente quase que arquitetou, planejou aquilo daquela forma na nossa cabeça e as coisas não funcionam assim, né? Que nem o Thiago disse, né, que a gente faz, né, um movimento sinuoso e aí esses dias, né, com a questão da seca, né, com o que acontece no Brasil, a gente vê vários rios secando, né? E aí mostrou um rio seco assim, né, nas imagens, e a gente vê como que ele é sinuoso, porque ele vem, né, buscando ali na geografia do local, o escoamento, né, para onde vai a corrente. E aí eu fiquei olhando para aquilo, aquele rio seco, parece um caminho. E aí as pessoas que nessas regiões que secam os rios, elas acabam caminhando por aquele leito seco do rio, parece uma pequena estrada. E aí eu fico pensando por que que as estradas antigas são todas sinuosas, né? Elas têm todo esse traçado. Então, a vida da gente muitas vezes é essa. A gente precisa, como a água, ela procura sempre um local, uma saída para ela continuar. E a gente precisa continuar. Criar expectativas é muito interessante, é muito importante, desde que ela não ultrapasse, né, um limite, porque senão a gente avança demais. É importante que a gente faça uma visualização daquilo que a gente quer realizar. Só que entre você visualizar, que seja você imaginar e você concretizar, existe esse caminho sinuoso. Muitas coisas podem acontecer e a gente precisa saber lidar com essas dificuldades, com esses muitas vezes impedimentos. A água lá encontra a pedra, ela desvia e vai por outro caminho, né? Aí ela encontra um local que acabou ali o nível, lá cai, vai lá para baixo, aí busca outro caminho. Então, é isso que a gente precisa muitas vezes mirar na natureza, nos exemplos da natureza, para seguir, né? E a natureza, né, Tiago, se a gente pensar, ela é assim um exemplo maravilhoso, porque ela não, ela precisa de um tempo para dar a flor, ela precisa de um tempo para dar o fruto. E às vezes a gente não, às vezes você planta uma sementinha, ai, vamos lá, tomara que dê fruto logo, logo. Não é assim. Verdade é a sabedoria da natureza, né, Nando? E olha só, me permite fazer um panorama bíblico, trazendo essa expressão panorama bíblico aqui, ó. E olha só esses dois pontos. Primeiro, a expectativa e de um outro lado, a esperança. Parece, Nando, que esses termos são análogos, são semelhantes, mas olha só. Lá em Provérbios 13, 12, diz uma frase bem famosa que diz assim, ó: a esperança que se adia adoece o coração, mas o objetivo realizado é uma árvore da vida, vai te dando energia, te dando vigor. A expectativa que vai se adiando, Nando, vai adoecendo o coração, chamando a gente para a realização, para fazer, não ficar só na expectativa. Por um outro lado, né, o Paulo de Tarso ele vai dizer o seguinte lá em Romanos, Nando, que a gente tem que se alegrar na esperança, se alegrar na esperança. Então pensa o seguinte, ó, uma expectativa seria de algo que ela é, vamos dizer assim, por um sentido negativo. Eu só espero, não realizo. Eu só espero e aquilo me consome. Eu só fico drenando a minha força, como você falou agora há pouco. Do outro lado, eu tenho uma esperança, algo que me impulsiona para o futuro, de um futuro bom. Olha só que coisa, um paralelo que a gente pode fazer. A esperança que se adia adoece o coração, nos chamando para superar essa expectativa, para realizar, para fazer, para colocar a mão na massa, para a gente não ficar só com esse sentimento, ah, se vai acontecer, ah, um dia.
Igual uma amiga minha falando assim, né? Ela rezava dessa maneira: eu oro para Deus tirar isso de mim. Ela tinha uma expectativa de vencer esse sentimento, como se Deus fosse sentimento. Ela não tinha uma esperança sadia dizendo o seguinte: olha, eu vou trabalhar isso dentro de mim e isso vai sair. Olha como é diferente. Senhor, me dá força, porque eu sei que eu vou conseguir tirar. Ela tinha uma esperança de um futuro melhor. Então, fazendo esses dois paralelos, né, amigo? É bacana você citar a esperança, né? Porque a gente pode também, em vez de criar expectativa, é criar esperança, porque seria uma forma muito mais adequada, de a gente esperar. Mas do verbo esperançar, do esperançar de que precisa, a nossa movimentação, né? Não é só esperar, a gente tem que, criar, é, a esperança. A esperança também tem a nossa, não é só aquela de vamos esperar chover, né? Vamos esperar isso acontecer, a crescer aquela sementinha. Ué, mas você regou a sementinha, você cuidou daquela plantinha, para ela te dar o fruto no tempo, né, que é necessário, precisa dos seus cuidados. Tem aí, né, a Embrapa mesmo, ela tem cursos para o pessoal da área rural, para você ter, algumas árvores híbridas, e elas dão em muito menos tempo, mas no tempo certo, e não naquele que a gente às vezes deseja, que o fruto já venha, né? Que aí já a gente possa colher aquele fruto docinho, maduro. Isso é uma coisa também que a gente precisa pensar na questão da expectativa, não colher o fruto verde, porque primeiro você vai estar tirando a vida daquele fruto ali que ele precisa do tempo dele. Segundo, que ele não vai estar com o sabor que você, né, gostaria de ter lá docinho, com o sabor mesmo do fruto. Ele vai estar amargo, ele vai estar, uma consistência não ideal. Então, a gente precisa esperar ter a esperança para que aquela expectativa que a gente tenha seja positiva, que ela traga algo de bom no tempo certo, no tempo que a gente precisa entender. Quando a gente exige do outro aquilo que a gente quer que o outro seja, não vai acontecer, né? Porque maturidade é muito diferente de uma pessoa para outra, a compreensão de uma pessoa para outra. Então, tudo precisa ter parcimônia aí na questão do amadurecimento, dessa expectativa. Ah, eu queria que, de repente, a pessoa que eu quero levar ela lá para o centro espírita, que ela compreenda toda a obra kardeciana, que ela consiga entender tudo que os 500 livros do Chico Xavier, mano. Não é assim. A gente precisa dar tempo ao tempo, né? Precisa cuidar. O agricultor cuida do chão, vai lá, né? Passa a charrua, aí ele joga uma água lá para dar uma umedecida. Ele precisa da chuva. Então, tem muito chão aí para a gente ainda percorrer, né, Tiago? Com certeza. E ó, trazendo para esse exemplo que você deu do agricultor, né? Pensa assim, ó. Uma pessoa pode ter, ainda fazendo esse paralelo, vamos supor, eu olhando a minha plantação, acabei de plantar a semente, como você colocou. O que tem expectativa desse lado negativo, ele fala assim: puxa, cadê? Plantei esse monte de terra, mas cadê meus frutos? Não tenho. Ele tem uma expectativa doentia, cadê? Logo, quero logo, né? Agora, o que tem uma esperança, um sentimento mais divino, mais puro, ele pode olhar e falar assim: puxa, olha que plantação linda, daqui a pouco eu vou estar colhendo muitos frutos. Ele tem uma esperança, Nando, ele tem um futuro bom, ele sabe, ele olha lá para frente com um olhar, é, vamos dizer assim, com um olhar de paz e tranquilidade. Olha que coisa saudável, da gente ter esperança, não a expectativa doente, não é? Olha só essa diferença. Porque olha o que o Paulo de Tarso vai dizer, Nando, quando ele fala o seguinte, quando ele quer curar, eu acho que ele tá querendo curar essa expectativa doente. Está lá em Romanos 12 que eu comentei. Ele diz assim, ó: alegrai-vos na esperança, sede paciente na dor e preservai na oração. Olha as dicas que ele está dando para a gente ter uma expectativa, alegre, ter uma esperança de verdade.
Alegre-se na esperança. Eu sei que eu terei um futuro melhor. Sede paciente na dor. Eu sei que vai passar. Eu não fico na expectativa, né? E preservar na oração, quer dizer, se conectar com Deus. Olha como esses três elementos, né, vão fazer que essa expectativa doentia, como lá em Provérbios 13, 12 está dizendo, a expectativa que se adia adoece o coração. Eu saio disso, dessa expectativa que fica nos adoecendo, para algo que nos alegra, que nos preserva, que vai estar sustentando a nossa alma e mais, né, Nando? Nos dá alegria, porque mesmo eu estando aqui nesse momento de tristeza, de dificuldade, eu olho meu futuro, eu vejo algo bom. Olha como isso parece que tira a gente dessa situação, Nando, dá um pouco mais de paz para a gente, né? Se a gente trabalha, né, com vigor, se a gente coloca todos os nossos elementos de força, se a gente está, procurando fazer o bem, né, sem criar aquela expectativa de que eu vou ter um retorno deste bem que eu estou fazendo, naturalmente aquilo virá. Essa é, assim, a certeza que a gente pode ter. Virá de alguma forma, não da forma que muitas vezes a gente é, planejou, que a gente criou uma expectativa daquilo, né? Eu quero que seja assim. Não será, porque a gente está num planeta, a gente está num universo aí, está que as coisas elas são muito maleáveis, elas precisam ter uma flexibilidade. Então, quando a gente endurece muito, né, cria aquela expectativa, coisa, né, tão inflexível, a gente vai sofrer, porque nem sempre as coisas são como a gente acha, tanto de um lado como do outro, né? Tem pessoas que vão fazendo determinadas coisas que elas chegam num ponto que ela fala assim: Nossa, eu nem acredito que eu estou aqui e que eu consegui isso. Poxa vida, assim é bom, né? Você não ter criado todo um castelo, né? Porque a gente cria castelos e aí vem a decepção. Não é aquela fantasia que a gente cria e depois a coisa se desmorona, né? Porque a gente construiu aquele castelo de areia, né? E não foi algo que você fez uma base sólida, que com certeza você, quando faz isso, quando você tem todo um trabalho, suor, um planejamento, consequentemente, naturalmente, a coisa vai dar certo, né? Mas que dê certo dentro de um parâmetro que não seja aquele que a gente exige de nós mesmos, né? A gente é tão exigente com a gente mesmo, né? Ah, se uma vírgulazinha, um fio de cabelo, um átomo não saiu do meu jeito, eu já não gostei, né? Não, a gente também tem que conviver com as imperfeições das quais a gente ainda vive, ainda nesse planeta. Elas existem, as imperfeições. E a gente vai só chegar à perfeição muito, muito mais longe e tão distante que a gente nem sabe aonde que a gente vai chegar na perfeição. Então, para que a gente achar que tudo tem que ser perfeito do jeito que a gente exige e, né, dentro das expectativas que a gente cria desnecessariamente, né, Tiago? Expectativas frustradas, expectativas que nos adoecem. Olha só. Ao mesmo tempo é tão bom, né, Nanda, a gente ter um pensamento do futuro, vislumbrar, planejar, mas quando a gente não sabe fazer isso, aí vira o que a gente está vendo hoje, essa expectativa doentia. E você sabe que o espírito do Batuíra, Nanda, ele disse assim que quando a gente tem uma esperança no coração, a gente tem uma verdadeira farmácia da alma. Ele fala assim, você imagina uma pessoa que está passando por um tratamento espiritual, um tratamento físico, buscando uma cura física. Se ela não tem, Nanda, ela tem, lógico, ela tem expectativa de se ver livre logo, mas se ela não tem uma esperança saudável, que a alma dela vai, que ela vai estar melhorando, que ela está num processo de cura, que ela vai sarar, você não vai alcançar êxito, disse ele. E a eficiência dessas terapias, ela fica depreciada, porque a esperança e a alegria, ele diz, são farmácias da alma. Olha que bonito, né? Ele vai dizer isso. Esse sentimento dessa esperança, dessa alegria. Quer dizer, o que que seria essa esperança, como a gente está vendo aqui? Seria uma expectativa sadia. Eu vou melhorar.
eu tenho alegria, eu tenho paz, porque eu sei que eu vou sair disso. Isso não vai ser para sempre. Olha que expectativa boa, que coisa boa a gente precisa desenvolver hoje, não é? Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, a gente precisa aprender, Nando, a criar, fazer brotar dentro de nós a alegria de dias melhores, a expectativa de dias melhores, porque nós não vamos ficar para sempre nisso, pode ter certeza, né? Com essas convicções aí, Tiago, a gente vai melhorando, né? O nosso até a suportação diante dos desafios, né? Que vão acontecendo. A gente vai passando por isso, com mais fortaleza de alma, né? Então, a esperança, ela nos leva naquele lugar em que, quando as coisas acontecem, é só alegria, né? É só paz. A gente não precisa estar eh, jogando no lixo, muitas vezes, jogando fora aquilo que a gente criou sem, sabe, aquele monte de situações que a gente vai agregando e que achando que a gente sabe demais, a gente sabe tudo, de que tudo tem que ser como a gente quer e deseja. Tudo isso vai desabando, tudo isso vai caindo por terra. Então, a gente, com a esperança, a gente tem, precisa ter a fé de que, não a expectativa, mas a fé de que as coisas podem realmente se modificar, podem se melhorar, podem chegar num bom patamar, né? Não, a fé, ela não pode ser exigente. A fé, ela tem que ser pura, autêntica, né? Ela tem que ser espontânea. E também a esperança, né? Que uma, a gente sabe que é irmã da outra. Então, a gente precisa moldar o nosso futuro, aquilo que a gente pretende, aonde a gente pretende chegar, de forma que não criarmos expectativas, né, que se podem se tornar infelizes. Então, para que isso, né, Tiago? E você sabe, Nando, que acho que Jesus, conhecendo intimamente todos nós, ele também fez questão, Nando, e Jesus fez questão de dizer assim para a gente: olha, nunca te deixarei e nunca te desampararei. Eu nunca vou deixar vocês, eu nunca vou desamparar vocês. Ele prometeu isso para a gente, Nando, para que a gente saiba que chegaria momentos que a gente realmente ia perder a esperança. E eu acredito, viu, Nando, que não estou dizendo, não diga que eu sou masoquista por pensar isso, mas assim, eu acredito que muitas vezes vai ter um momento da nossa história que a gente vai chegar num limiar desse. Vai chegar um momento que fala assim, eu quero saber como você lida perto desse momento de perder a esperança ou não. Eu quero sentir a sua fé nesse momento grave, onde você perde a esperança ou não. Talvez, eu acho assim, a maioria das vezes somos a gente que se coloca nessa situação difícil, Fernando, eu tenho certeza. Mas pode ser que imagine que você está bem, você está, né? Mas você é empurrado por uma situação onde você está nesse limiar, a ponto de perder a esperança. E você sabe que o Paulo, olha como a ideia de vida após a morte está muito presente no texto bíblico. O Paulo fala lá em Coríntios 15, né? Ele fala assim, ó, se esperarmos em Cristo só nessa vida, olha o que está na Bíblia. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ah, Tiago, onde está isso? Está lá em Coríntios 15, 19. Quem quiser tá lá. Se eu esperar, Nando, só nessa vida, olha como também vem como uma cura para a nossa alma. Eu sou dos mais miseráveis. Então, se hoje nós estamos vivendo uma situação difícil, pode ter certeza que isso tem momento para acabar, está dentro de um planejamento divino e tudo está dentro de uma expectativa, onde Deus está olhando para o meu e para o seu coração, né? Como você vai reagir com isso? Administre isso agora, não para te esmagar, não para te destruir, mas para ver o seu comportamento nessa hora tão difícil, muitas vezes, né? Então, a gente tem a condição de decidir na nossa vida, de escolher escolhas, decisões, né? Temos aí orientações, temos aí parâmetros que a gente pode se basear. Demos o exemplo de Jesus, né? Temos aí a palavra do Paulo que nos ajuda a gente a se conduzir. Então, são coisas, são mapas, vamos dizer assim, para a gente
pegar o nosso barquinho e navegar. E a gente procurar, então, chegar em Porto Seguro. E para isso, às vezes é simplicidade, né? Às vezes falta simplicidade, falta aí, né, humildade, muitas vezes, para a gente poder enxergar essas coisas, esses mapas aí. Muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui nas nossas reflexões sobre criar expectativas e vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Esse momento que a gente sempre sugere aí deixar um recipiente com água, um copo, uma xícara, uma garrafinha, né, para que os benfeitores, no momento que você estiver assistindo, ouvindo esse programa, eles irão trabalhar nesse líquido precioso. Então vamos lá para o momento de prece, oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, fazer reflexões sobre esse tema de hoje, nas questões nossas e das expectativas que criamos e que muitas vezes passam a ser obstáculos para a gente chegar naquele local, naquele lugar que desejamos, e nós possamos trilhar um caminho firme, com mapas e orientações que irão nos levar ao porto seguro. Pedimos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, que possam arejar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso sentir, o nosso pensar, para que possamos vislumbrar um melhor caminho, uma melhor chegada naquilo que a gente projeta para o amanhã. É tão necessário viver o hoje, porque o hoje é uma amostra do que será o nosso amanhã. Por isso, então, façamos o melhor hoje. O hoje feito bem será ou terá frutos, bons frutos a se colher, consequentemente. Por isso pedimos a ajuda desses espíritos amigos, trabalhadores de Jesus. E a ti também, Senhor, o evangelho que deixastes, os exemplos que criastes, para que possamos pegar um caminho ou seguir um caminho melhor. Continue, Jesus, a nos enviar esses mapas de orientação, para que o nosso caminho possa ser, mesmo entre pedras e espinhos, o melhor caminho a seguir. Mestre Jesus, iremos agora, nesse instante, vibrar por aqueles irmãos que estão perdidos, que estão caídos, que estão sofridos, que a tua luz balsamizante possa chegar a esses corações e essas mentes e possa aliviar suas dores. Pedimos a tua bênção, Senhor, não tão somente para nós, mas para todos os seres, todas as pessoas, todas as vidas, todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas da nossa sociedade, da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, de nossos continentes, de todos os países, cidades e lugares, a todo o planeta Terra, a Mãe Terra. Te agradecemos, Jesus, e que a tua bênção esteja conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para que o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, o bem, né, a palavra do bem, possa chegar a outros corações aí pelo mundo afora. Quer saber mais sobre como você pode se associar, por exemplo, e ajudar? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Tem também a nossa central de atendimentos,
que é o 0800 12 018 38. Tem o fixo para a Grande São Paulo, 11 2458 3214. Se você provavelmente tem aí um smartphone, grave aí no seu smartphone o WhatsApp do Clube Amigos, 11 97 834 2246. E também tem uma forma de você ajudar pelo Pix, uma doação espontânea dentro daquela sua eh, possibilidade financeira. Tem a chave do Pix, que é um celular. Anote aí, 11 97 261 0272. E o Thiago também vai falar de algumas vantagens aí que você, se tornando sócio, pode, né, obter, né, Thiago? Você sinta alegria, paz, porque você vai estar ajudando um projeto abençoado que leva Jesus para o mundo inteiro, né? Olha que coisa boa. E além de você ser sócio, você vai poder participar do clube de vantagem, onde você vai ter consultas médicas com profissionais de saúde, psicólogo com preço mais em conta. Você vai poder fazer a aquisição dos seus livros com um desconto super especial nos seus estudos. Olha que coisa boa. Além disso, você vai participar de eventos. Você vai poder ter acesso a ingressos antes das outras pessoas, ter descontos especiais. Então, além de você ajudar num projeto, você também vai sair beneficiado. É uma troca, né, Nanda? Assim como o amor. O amor você dá e você recebe. Venha fazer parte desse time. Exatamente, vem fazer parte. E nosso tema de hoje é criar expectativas. Então, vamos falar de uma forma positiva de que você pode criar expectativas dentro de um cesto ou de um recipiente, dentro de um espaço, de um ambiente em que você possa colocar boas ações, né? Se você quer que, pelo menos de alguma forma, você realize algumas das suas expectativas aí, e nós também nos colocamos dentro dessa, né, possibilidade, é a gente procurar desenhar alguma coisa que está dentro assim, dentro de uma possibilidade, de um possível, né? Porque não adianta a gente jogar algo muito além da nossa capacidade, do tempo que a gente tem, né? Ah, eu vou construir, vou fazer uma grande obra. Puxa, mas qual a sua idade? Ah, estou com 80 anos. Não, nada que impeça de você fazer isso, mas a gente precisa lidar com a realidade. Então, vamos criar dentro dessas possibilidades coisas que a gente pode realizar até de imediato, né? Por exemplo, vamos fazer uma lista de algo que você pode realizar de imediato, né, num prazo menor, num curto prazo, e uma outra lista de algo que você pode realizar a longo prazo, né? Coloca tudo isso no papel, coloca lá na sua agenda, faz um papel, coloca dentro do seu livro que você consulta sempre, e daqui a um tempo você olha para aquela lista e você vai ver que muitas daquelas coisas se realizaram, mas é tudo dentro, né, de um de um limite que a gente sabe que a gente possa e tem condições. E a esperança já nos leva mais além, né? E esperança de que isso, desse desenho, esse planejamento, ele possa se realizar, né, Tiago? Porque assim, Nando, pensa assim. Todas aquelas pessoas que puderam dizer eu venci, como Jesus disse, eu venci o mundo, isso não quer dizer ter sucesso em tudo, né? Porque Jesus não teve sucesso em tudo, ele teve sucesso espiritual. Agora, sucesso humano, ao olhar do humano, ele foi preso, foi torturado, foi julgado, participou de um julgamento falso, contrataram testemunhas falsas, acusaram ele de crimes que ele não praticou, de crimes. Olha só, acusado de sedição, acusado de ser contra César. Você lembra quando falaram lá do imposto, né? Como se ele não queria pagar imposto, enfim. Aos olhos humanos, pode ser que ele seja um derrotado. Não juntou patrimônio, perdeu tudo, foi condenado e morto. Mas aos olhos espirituais, ele venceu.
E se você quer vencer, seja no mundo ou seja espiritualmente, mesmo pegando o exemplo do mundo, não, do exemplo material mesmo, se você não tiver uma esperança no coração, se você não tiver o desejo de ter expectativas saudáveis dentro de você, como que essas pessoas não atingiram seus objetivos dessa forma? Elas tinham, eu acho, Nando, se a gente fizesse uma pesquisa aqui de pessoas que foram, progrediram, que fizeram coisas relevantes nesse mundo, pode ter certeza que o coração delas tinha uma expectativa saudável, tinha uma esperança de vencer, de ir para frente, de conquistar, mesmo diante de uma adversidade. Então, eu acho, Nando, que esse assunto que a gente está tratando aqui, que a espiritualidade inspirou seu coração, ele é muito importante porque tem a capacidade de tirar a gente de um atoleiro que a gente possa estar vivendo, né? Exato, né? Então, eu gostei, né, da sua colocação, né, que aparentemente, pelas aparências do nosso planeta, do nosso mundo físico, Jesus sofreu tudo isso. Então, quer dizer, poxa, tinha a expectativa das pessoas é que ele descesse daquela cruz e fosse enfrentar os exércitos e não era nada disso. Essa não era. Ele disse isso várias vezes, né? Porque muitos criaram expectativa com relação a Jesus e não era nada disso, né? Jesus ele veio com a missão realmente e ele saiu vencedor dessa missão. Ele conseguiu, tanto que tudo que ele ensinou permanece até hoje, porque se não fosse isso, não permaneceria, né, Tiago? Não permaneceria. E essa esperança dele, Nando, tem que tocar o nosso coração hoje. Essa expectativa de dias melhores tem que tocar o nosso coração hoje. Porque é meio que ele sempre fez questão de dizer isso, de fazer a gente olhar para o futuro de uma maneira saudável. Jesus a todo momento pedia isso: olha, tem de bom ânimo, olha para frente, olhai os lírios do céu, olhai, né, as aves, como se a gente pudesse, de alguma maneira, Nando, sair dessa expectativa que nos adoece e olhar para um futuro saudável. Porque ele veio dizer o seguinte: olha, eu venho aqui representando um Deus bom. Eu vim aqui representando alguém que quer fazer você. Ele, até o próprio Jesus diz assim, Nando, olha, Deus não quer a morte do pecador. Olha como ele já foi contrário a tudo que muitas religiões pregam até hoje, hein? Lá atrás ele já tinha dado o antídoto a respeito disso. Olha, Deus não quer a morte do pecador. Já falando, Deus não tem um inferno eterno para você. Deus não quer a morte, mas a transformação das pessoas. Olha só como ele lá atrás, né, já está dizendo isso para gente. Transforme o seu coração e Deus vai agir na sua vida. Isso. Então a gente já tem aí os parâmetros, o que Jesus já nos indicou, né? O que ele exemplificou, porque todos esses percalços que ele passou, de alguma maneira a gente também passa aqui, porque é o planeta em que nós nos encontramos, é a escola que a gente está percorrendo e aprendendo, para chegar um dia numa instância melhor. Mas não que isso seja, né, algo que a gente fica aí, né, sofrendo mais ainda para alcançar. Tem que ser algo que venha com esperança e com luz, né, Tiago? Nando, eu desejo dias melhores para mim, para você, dias melhores para nós, porque a gente sabe que tem uma espiritualidade que nos ama muito, que está velando, que quer ver a gente feliz, não, quer a gente ver para cima, quer a gente ver com o coração cheio de paz, superando as nossas dificuldades, como você falou do exemplo do Rio. Então, eu acho que essa lição de hoje traz isso. Eu gostaria que trouxesse esse alimento para nossa alma, amigo. Que beleza, né, Tiago? A gente poder, né, estar com esse tema aí para a gente refletir, para a gente, né, pensar que a gente pode melhorar as nossas expectativas. Tiago, as suas considerações finais e a sua despedida aí. Ah, amigo, eu agradeço. Eu agradeço, primeiramente, também né, essa espiritualidade que está aqui conosco, que nos circunda, nos envolve. Eu espero que você consiga, se permita ser abraçado por essa espiritualidade. Eu agradeço você, Nando e amigos, por estarmos juntos mais um dia aqui no Alvorada. Eu que agradeço aí ao Tiago, aí o seu tempo disponível para esse programa. Agradecer a você e esperar você lá no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz. E agora, Tiago, aquela nossa tchau sempre especial. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.